Nossa segunda parte, Digno, aqui o ponto a ser sublinhado é este. Quais são as egrégoras com as quais nós estamos conectados? De forma voluntária consciente, a nível subjetivo, a nível invisível, ou seja, quais são as energias, as pessoas, quais são os deuses, quais são os santos, quais são as entidades que nós invocamos e evocamos no nosso cotidiano. E às vezes nós estamos nos conectando até, isso é muito comum hoje em dia nas próprias redes sociais. Um dos exemplos que eu gosto de dar é esse, porque se você abre, por exemplo, as suas redes e se derrama na sua timeline, para usar aqui uma magia quase cibernética, uma magia super moderna, se derrama na sua timeline, muitas pessoas vazias de conteúdo, O que mais tem? só pessoas que ficam muito felizes, pessoas dançando e coisas um tanto quanto, ou coisas muito soltas. Ok, em certa medida você está apenas se distraindo, perfeito. Mas noutra medida, aquilo revela mais ou menos aonde a sua mente subjetiva se deleita, aonde a sua personalidade encontra algum tipo de prazer, e isto também pode estar fazendo algum tipo de conexão a nível inconsciente. Então, o ideal, sim, se distraia. O ideal também devemos ter momentos de descontração, mas também estarmos conectados neste plano, neste outro mundo, nesta outra oitava, porque o mundo virtual também é uma oitava, com pessoas relevantes. Então, vou seguir fulano, beltrano, porque tem palestras interessantes sobre temas da minha área, ou vou seguir fulano e beltrana que fala sobre assuntos de crescimento pessoal, de evolução, de espiritualidade, seja em que religião, sob que via for, mas manter também dentro deste meio, dentro desta oitava, algum tipo de ligação consistente com aquilo que nós desejamos ser. Como disse o Frater ainda há pouco, diga-me com quem andas e te direi quem é. Se você só anda dentro dessa oitava também, além das outras tantas existentes, apenas com pessoas de uma única vibração, um tanto quanto mais, para sermos elegantes de novo com as palavras, inconsistentes, se é só isso também é importante, porque tem que distrair. Mas se é apenas isto, nós também vamos passar a ser pessoas um tanto quanto inconsistentes. Ninguém pode dar aquilo que não possui. As pessoas transbordam no seu coração, na sua fala, na sua vivência, na sua intelectualidade, nas suas aspirações, nos seus objetivos, na sua vida, aquilo que ela planta, que ela semeia, que ela mesmo transborda no seu cotidiano. Então é interessante, importante, significativo que o nosso pacto enquanto conectado a diferentes egrégoras, ele seja sempre nobilizado, ele seja elevado, ele seja conduzido para caminhos e para vias cada vez mais e mais nobres. Por vezes a nossa magia também pessoal, ou seja, o nosso poder de ativar a sincronicidade nem sempre funciona da maneira desejada, porque nós estamos amarrados a tantas egrégoras, a tantas formas, pensamentos coletivas, a tantas pessoas que estão sob um outro nível, não é nem bom nem mal, está apenas numa outra oitava, numa outra esfera, num outro caminho, que fica difícil para o próprio universo nos desamarrar, nos desvencilhar daquilo ali e nos conduzir para outros e outros caminhos. Então a reflexão aqui a ser posicionada nessa nossa segunda parte é esta, que existe, para além da nossa força pessoal, uma força coletiva, ou diferentes forças coletivas a qual estamos associados e que devemos prestar atenção a isto. Às vezes acabamos ficando presos mesmo, nos colocamos nesses grupos, nessas circunstâncias, acabamos ficando presos ali e sem conseguir expandir para novos horizontes mesmo, ou às vezes de maneira inconsciente. Exato. Porque a ideia central é de que nós somos individualmente fortes, somos individualmente poderosos, capazes de acionar a consciência cósmica absoluta, o inconsciente coletivo, mas na medida em que nós nos unimos a outras pessoas de forma consciente e direcionada, nós temos a capacidade de multiplicar esta mesma força. Egrégora,
por definição, é o conjunto de forças pensênicas entre duas ou mais pessoas. Ou seja, quando duas ou mais pessoas estão reunidas dentro de um contexto específico, nós temos aí uma egrégora. Então, vai existir a egrégora numa família, o indivíduo com os seus pais, seus irmãos, seus primos mais distantes, todo o seu grupo social vai constituir uma egrégora. Uma sala de aula possui uma egrégora específica, ou seja, o conjunto de formas pensênicas, de forças conscienciais ali presentes naquela mesma sala de aula. Dentro de uma empresa, num setor empresarial, nós temos uma outra espécie de mastermind, ou seja, de mente coletiva dentro do inconsciente coletivo que nós verificamos anteriormente, o conceito cunhado por Jung. Existem essas mentes coletivas de natureza circunstancial. E direcionarmos isto junto com outras pessoas é o que em magia nós chamamos de mastermind. Ficou claro, dignos? Ou seja, participarmos de forma consciente de um grupo que nos permita esse direcionamento. Lembro-me, por exemplo, que uma das minhas mestras, não essa que mostrei aqui para os senhores, mas uma outra, ela criou este grupo, né, especificamente, que se reunia periodicamente para atividades nem intelectivas, não, a gente não discutia nada, era sempre de natureza muito prática. Ou seja, mais para uma questão ritualística, com o objetivo de maximizar a força mágica, ou seja, o poder de operar a sincronicidade universal dentro daquele grupo, e assim acelerar o processo de fortalecimento, de aquisição propriamente daquilo que se desejava. Fundamentalmente era isto que acontecia. Então, a nossa sugestão nessa nossa segunda parte de estudo aqui é verificarmos a que tipos de grupos, a que tipos de egrégoras, de forças coletivas nós estamos conscientemente associados. E caso nós não pertençamos a nenhuma, que nós tenhamos como objetivo também dentro deste ciclo integrarmos isto, ou seja, integrarmos alguma espécie de mastermind. Isso não necessariamente precisa ser num grupo muito grande de pessoas, pode dar-se associando-se com um outro indivíduo que tenha igualmente uma intenção, uma consciência, um estudo, uma preparação, uma potência tão afinada com a sua quanto for possível, ou mesmo com outras pessoas, ou seja, mais de uma pessoa. Então, na medida em que a gente faz esse tipo de associação, nós temos aí uma conexão. Vamos ver, por exemplo, aqui, tomando a nossa própria base de hoje. Ao nos reunirmos aqui, nós temos basicamente um grupo mais ou menos fixo de pessoas, né, que ora uns frequentam, outros não podem, mas uns 5, 6 pessoas, né, umas 5 pessoas por aí, e o restante mais fluido, né? Esse grupo de pessoas tem um código entre si, e estes códigos são os elementos que vão determinar a personalidade, o caminho e o direcionamento.